Pai do Senhor, prazer poder estar com você novamente e desta feita respondendo algumas perguntas que nos enviaram pelo nosso canal e estaremos aí respondendo na medida do possível. O tempo não é muito grande para responder adequadamente, da forma que é necessário, mas vamos fazer o máximo possível, tá bom? Bom ter você aqui no nosso canal, continue se inscrevendo, compartilhe e participe conosco do nosso canal da ADVSJ, dos nossos cultos, busque aí umas visualizações e continue enviando suas perguntas que estaremos respondendo na medida do possível e do tempo que nos for permitido. Bom, estaremos respondendo 3 perguntas das muitas que nos enviaram. E a primeira pergunta é a seguinte: se não vier pelo amor, vem pela dor. Isto é bíblico? Esta afirmativa é bíblica? Não. Essa afirmativa não tem na Bíblia. Até porque Deus não precisa, Deus não é Deus de castigar alguém para trazê-lo para si. Existe inclusive uma citação bíblica no livro de Apocalipse, no capítulo de número 2, verso de número 22, não sei se é isso, essa citação que procuram para justificar esta frase, que diz o seguinte, Apocalipse capítulo 2, verso 22, diz assim: e eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. É a palavra do Senhor Jesus à igreja de Tiatira, na carta que ele envia às 7 cartas da Ásia. A igreja de Tiatira recebe esta carta e esta repreensão, esta observação. E isto se dá pelo fato de que havia na igreja de Tiatira uma mulher que Jesus a intitula de Jezabel. Jezabel, para quem sabe, fazendo lembrar, foi a mulher de Acabe, o rei Acabe, né, que levou todo o povo de Israel a se profanar e servindo a Baal e a pecarem contra Deus. E isto, o Senhor Jesus usa essa simbologia, né, esse nome para representar essa pessoa que tinha lá na igreja de Tiatira. E Deus chama ela ao arrependimento e a todos que com ela adulteram. O termo aqui é adulterar, adulteram com ela. Quando a Bíblia fala de adultério, fala de abandono da verdadeira doutrina, da verdadeira religião, deixando a Deus e servindo a outros deuses, entendeu? Então Deus repreende ela, dizendo que colocará eles na cama, numa doença, se não se arrepender. Olha bem que o resultado do pecado deles é doença. Colocar em cama é ficar doente. Mas se eles continuarem na prática e não se arrependerem, é diferente. Deus não coloca ninguém na cama ou na doença para quem se arrependa. Não, senhores. É o inverso disso. A doença é resultado de uma desobediência. Entendeu? Não é um motivo, uma razão para se arrepender. Ninguém pode se arrepender só porque está doente. Tá? Primeiro, que Deus não traz nenhum mal a ninguém. Deus é bom em todo tempo, como temos ouvido e dito isto. Tá bom? Então essa frase, se não vier pelo amor, vem pela dor, isso a gente ouve desde de criança na igreja, né? Quando alguém quer dizer que a pessoa vai ser salva de uma forma ou de outra, assim mesmo como a expressão se for filho da salvação, será salvo. Se não for filho da salvação, não é. Não existe filho da salvação, nem filho da perdição. Apesar de que Jesus fala disso, chama Judas de filho da perdição.
Não que ele foi predeterminado, predestinado para a perdição. Ele buscou a perdição, entendeu? Então essas frases, elas precisam ser observadas para que não entre dentro do contexto bíblico de pregações e palavras, quando na verdade não existem, tá bom? Então esse texto aí de Apocalipse capítulo 2, verso 22, não dá base para esta afirmativa, esta frase. Porém, ela nos mostra que o Senhor Jesus diz que se aquele povo de Tiatira não se arrependerem, Deus vai trazer sobre eles doenças. Era desta forma que Deus castigava o seu povo, com seca, fome, doença e morte. 3 juízos que Deus normalmente enviava para o povo, tá bom? Por causa dos seus pecados. Primeiro, seca não tem alimento, portanto fome. Fome provoca doenças e doenças tem como consequência a morte. Tá bom? Então essa frase aí, se não vier pelo amor, vem pela dor. Não vai nessa não. Eu te aconselho a vir sempre pelo amor, porque Deus está chamando você. Deus está nos chamando sempre. E João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E Ele quer que nós o busquemos enquanto temos saúde, disposição para fazer a obra dele e servir a Ele adorando, tá bom? Deus abençoe. A segunda pergunta é a seguinte: a vontade de Deus se extrapola com o nosso livre-arbítrio? Quer dizer, a pessoa pergunta se a vontade de Deus ela supera o livre-arbítrio que o próprio Deus deu a gente. De princípio, nós temos que conhecer a vontade de Deus. Existem 2 vontades estabelecidas teologicamente, do contexto bíblico para Deus. 2 vontades. Primeiro, a vontade ativa. O que é uma vontade ativa de Deus? É aquela que não se muda, entendeu? Quando Deus quer, Deus quer. Então, por exemplo, uma vontade ativa. Deus estabeleceu a noite, a lua para governar a noite. A noite é escuro. E Deus estabeleceu o dia, o sol para governar de dia. Então, o dia é claro. O momento em que, durante o dia, existe um eclipse e que o dia, o sol é tapado e o dia escurece, a gente costuma dizer que o dia virou noite. É isso mesmo. Por quê? Porque a noite, o dia, elas estão estabelecidas desta forma, por Deus. A mesma coisa, a vontade ativa de Deus. Não existe salvação sem que seja através do Senhor Jesus Cristo. Não existe. Eu posso ser um bom homem, posso ser cumpridor dos meus deveres, pagador dos meus compromissos, bom pai, bom esposo, bom pastor. Eu posso ser tudo, mas se eu não buscar a salvação por Jesus Cristo, de nada adianta. Não nos esqueçamos do livro de Atos, quando a Bíblia fala de Cornélio, um homem de boas qualidades, reconhecidas até por Deus, capaz até de orar, jejuar, e teve uma visão de anjo. Mas o que o anjo lhe disse foi que todas aquelas obras e atitudes estavam sendo vistas diante de Deus, vistas, não aceitas. É uma diferença, entendeu? Por quê? Porque ele ainda precisava de mais alguma coisa. E o que é que ele precisava? Ele precisava de aceitar Jesus como Salvador. Por que que o anjo não falou isso para ele? Porque não compete ao anjo pregar o Evangelho. Isto é dado a nós, seres humanos, que tivemos uma experiência de salvação. Tivemos a experiência do pecado e tivemos uma experiência do perdão do pecado através do Senhor Jesus Cristo. É por isso que o anjo manda buscar Pedro, para que Pedro possa pregar para Cornélio, e ele e toda a sua família aceitam o Senhor Jesus e todos são salvos. Então, queridos, essa é a vontade ativa de Deus. Por exemplo, a mesma coisa dentro da área biológica, para Deus só existe homem e mulher, entendeu? Isso já é
caracterizado a partir do momento em que o ser humano começa a ser gerado através dos cromossomos. Então, por exemplo, cromossomos de identificação de nós seres humanos, por exemplo, para a mulher, XX, para homem, XY. Pronto, está determinado. Quem é XX é mulher, quem é XY é homem. Isso é uma vontade ativa de Deus. Estamos vivendo num século de avanço aí das situações sociais, das liberdades. Porém é o seguinte, a pessoa pode até querer mudar de sexo, mas mudar de características cromossômicas é impossível. Entendeu? Então isso são vontades ativas de Deus. E existem vontades permissivas, é aquelas que Deus não quer, mas permite. Permite porque existe um propósito. Então Deus não quer que nós fiquemos doentes. Tá? A doença não é de Deus, mas Deus permite. Deus não quer que a gente passe fome, mas Deus permite. Deus não quer que o homem sofra, mas Deus permite. Essas são ações por permissividade de Deus, não por atividade de Deus. Então essas vontades, a vontade permissiva de Deus é que está condicionado o nosso livre-arbítrio. Aí Deus quer te salvar, Deus quer nos salvar, mas eu não quero. Então Deus não vai te obrigar a ser salvo. Deus quer te abençoar, quer dar a você que já é cristão, que já aceitou Jesus, dons, capacitações para fazer a obra dele, mas você diz, não, eu não quero, eu quero cuidar da minha vida particular e tal. Deus deixa você. Deus não vai te obrigar a fazer aquilo que você não quer. Entendeu? Então é isso que é o livre-arbítrio. Eu particularmente costumo dizer com muita precaução de que é o seguinte, se existe alguma coisa que coloca um pouco um freio no poder de Deus, é o nosso livre-arbítrio. Então Deus é todo poderoso. Deus é capaz de pegar o homem, transformá-lo e salvar ele. Porém, se este homem não quer ser salvo, o poder de Deus se limita à vontade humana. Entendeu, queridos? Então é dessa forma que o nosso livre-arbítrio ele prevalece. É a mesma coisa. Deus quer que nós sejamos fiéis. Deus nos prometeu o céu. Mas quantos querem? Deus tem poder para mudar todo mundo e fazer todo mundo ir para o céu. Mas isso seria tornar o homem autômato, uma máquina, algo que seria dominado. Não, Deus não é dominador. Deus apenas ele tem a sua vontade e o seu poder. Mas dominador não. Ele não é autoritário. Ele tem sua vontade, mas respeita a vontade humana. A única coisa que ele quer é que nós entendamos isso e saibamos do seu amor para conosco, tá bom? Muito bem. A terceira pergunta diz assim, fala sobre a tatuagem, né? O senhor falou no outro vídeo que a tatuagem machuca o corpo e a pessoa diz, o brinco também não machuca, porque algumas igrejas permitem. Bom, quando a gente fala de tatuagem, é uma determinação bíblica, tá? Existe um contexto bíblico para isso. Em Levítico, no capítulo de número 19, em Levítico, capítulo 19, versículo 28, diz o seguinte, não fareis laceração na vossa carne pelos mortos, nem imprimireis no vosso corpo qualquer imagem. É uma determinação bíblica, inclusive está no livro de Levítico essa determinação. E o livro de Levítico é um livro que foi escrito especificamente para um povo separado, os levitas, aqueles que são chamados por Deus. Então eles não podiam
nem o povo de Israel e muito menos eles. Então, o que Deus proíbe? Proíbe que nós façamos de laceração. Porque era costume, né? As pessoas morriam e as pessoas, nas suas angústias, na sua tristeza, cortavam os seus corpos para poder chorar os seus mortos. Deus proíbe isso. Deus não proíbe da gente chorar, de ter sentimento, mas Deus proíbe de nós nos machucarmos em função deles. Porém, na continuação do contexto, aqui de verso 28, ele também diz: não imprimireis em vosso corpo qualquer sinal ou marca. O grande problema da tatuagem é que ela tem um simbolismo. Qualquer marca que você coloca no seu corpo, existe um simbolismo, mesmo que seja um simbolismo de alguma coisa boa, mas é uma marca. E Deus não faz distinção dessa impressão no nosso corpo. Uma impressão boa ou impressão ruim, uma marca de Cristo ou uma marca do inimigo. Não, Deus não faz isso. Deus simplesmente proíbe. E se Deus proíbe, a gente tem que observar. Com respeito aos brincos, o povo de Israel usava os brincos e também até argolas no nariz, entendeu? Era um costume daquela época. Hoje, as pessoas também usam. Até algum tempo atrás, somente as mulheres usavam. Até hoje até os homens usam. Existem algumas igrejas, aí já sai do contexto bíblico, né? De doutrina ou de ensinamento para um costume, né? Um costume da igreja, um costume do local. Então isso aí já sai do contexto bíblico. A tatuagem não, está dentro do contexto bíblico. O uso do brinco ele já sai do contexto bíblico para o doutrinamento ou ensinamento local de cada igreja. Então, se alguma igreja permite, nós respeitamos, nós concordamos com a visão do pastor, do dirigente daquela igreja. Porém, existem outras chamadas mais tradicionais que ainda não permitem. Então, está dentro do contexto histórico daquela igreja, dentro do contexto de ensinamento, modos viventes, entendeu? Que em nada fere a salvação, porém passa a ferir a salvação a partir da desobediência ao local onde você está. Isso é a mesma coisa, outros tipos de situações. Isso é como numa empresa. A pessoa vai se empregar em algum lugar e lá exige que aquela pessoa use paletó, gravata, mesmo as mulheres, né, use lá o seu paletózinho com o echarpe, né? E se ela, mas é muito calor, eu não quero usar isso. Bom, você, para empregar-se aqui, você tem que usar essa vestimenta. Se você não usar, então é um costume da empresa, é um costume da igreja, é um costume local que quem quiser respeitar e quer ficar ali tem que respeitar. A partir do momento que não respeita, está errando por desobediência. E a desobediência é que nos leva a pecar contra Deus e contra as instituições estabelecidas dentro daquela norma. Tá bom? Então são essas as 3 primeiras perguntas, e as respostas respeitam a opinião de todos que são contrários a isso que respondemos, porém buscamos colocar dentro do contexto bíblico que é aquilo que é nosso manual de fé, regra e prática. Tudo que a gente ensina, tudo que a gente doutrina, tudo que nós fazemos dentro do contexto bíblico e baseado na interpretação e na hermenêutica bíblica dentro daquilo que é a nossa denominação e a Igreja Cristã Evangélica defende. Deus abençoe. Até o próximo, quando estaremos respondendo outras perguntas. Segunda parte, não se esqueça de conectar-se conosco e fazer a sua inscrição aí no nosso canal. Dê lá o seu toquezinho nos sinos para você receber notificações. Fica com Deus. Até o próximo.